sejas meu universo. Boa noite para todos, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um 1 Samuel 7:12 Cast, com a proposta de trazer entrevistas, de trazer também para nossas vidas edificações segundo a palavra. Estamos aqui no estúdio, né? Aline Modas Acessórios.ufc. Vai ficar aqui, tá? Depois vocês seguem aqui no canal aqui o trabalho da nossa irmã, não só no estúdio aqui, que ela também executa o seu trabalho de moda, mas também como um dos maiores patrocinadores do nosso podcast, amém? Estamos na produção com o nosso irmão Rafael, a nossa irmã Aline, e hoje eu vou ter a honra de entrevistar a minha esposa, a nossa irmã Stephanie, amém, irmã? Deus abençoa, amém. Essa é a nossa irmã Stephanie, a que conhece o Venâncio melhor do que muita gente, amém? E hoje nós estamos com um tema proposto para as mulheres. A nossa irmã Stephanie vai responder aqui com algumas perguntas nessa entrevista acerca de um tema que o Senhor colocaste no nosso coração para essa noite, que é mulheres chamadas por Deus. A nossa irmã Stephanie, que é minha esposa, ela tem um testemunho de vida, tem uma experiência ministerial. Eu costumo dizer que na igreja ela é o clínico geral. Ela dá estudo, ela lidera as mulheres, ela ministra louvor, prega a palavra. Eu sou aquele cara que só estou ali para pregar mesmo e aprender. Amém? E para começar o nosso podcast, para dar as honrarias para a nossa irmã Stephanie se apresentar. Quem é ela, né? Lógico que ela é casada comigo, hein, irmão? Então, vigia, não está disponível no mercado não, hein? Mas vamos lá. Em Lucas, no capítulo 10, no verso 40, está escrito assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te dá importância que a minha irmã deixe de servir o Senhor só e para vir por um momento me ajudar? E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, por que estás ansiosa, preocupada com muitas coisas, mas só uma coisa só é necessário. Amém? Esse texto que a gente vamos abordar hoje na nossa entrevista, mas antes de começar a fazer as perguntas para a irmã Stephanie, eu queria deixar as apresentações com ela, que vocês vão conhecer ela melhor. Quem é essa pessoa linda, a idade dela, qual a igreja que ela congrega e o que ela se sente hoje como uma mulher representada por Deus e chamada por Deus. Amém? Fica salvos aí pro pessoal, meu filho. Boa noite para todos, né? Como o pastor disse, meu nome é Stephanie, tenho 28 anos, congrego, né, na Igreja Pentecostal Ebenezer de Deus, claro, né, juntamente com meu esposo. E para mim é uma honra, né, privilégio poder estar aqui contando e respondendo, né, algumas perguntas que me serão feitas, e é isso. Amém? A palavra de Deus, ela fala em 1 Coríntios, no capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, verso 20, está escrito assim: cada um na vocação em que foi chamado. E isso é um assunto que eu queria que você abordasse com as mulheres, com o tempo proposto aqui nessa noite. E vai uma pergunta aí para você: quando foi que realmente você se sentiu chamada por Deus dentro de uma obra como mulher? Bom, eu acho que, primeiramente, nosso chamado como mulher é de ser ajudadora, todas nós mulheres, de estar ali como um auxílio, não só dos nossos maridos, né, mas em todos os ambientes que nós tivermos, porque os movimentos que hoje em dia nós vemos como movimentos feministas, eles tentam deturpar o que a palavra diz sobre a mulher. Mas Cristo, a palavra de Deus, em nenhum momento ele coloca a mulher como um ser inferior.
mas Cristo, ele nos deu um papel que eu costumo dizer que, para mim, eu acho muito importante. Porque, primeiramente, quando ele fala que nós somos a parte mais frágil, está falando que nós merecemos mais cuidado. Forte. Então, isso não é uma coisa ruim, porque todo mundo gosta de ser cuidado. Amém. Observe isso aí, mulheres. Fala aí de novo. Quando a gente o quê? Quando Cristo fala que somos a parte mais frágil, não é porque ele está nos diminuindo, né? Mas está falando que precisamos de mais cuidado. Isso é um privilégio que nós temos, porque todos, em geral, gostamos de ser cuidados, de receber carinho, atenção. Então, se nós formos analisar a luz da palavra, né, nós somos muito especiais para Deus, porque Ele nos deu particularidades que eu costumo dizer que temos que ser gratas demais à nossa classe feminina, porque Ele nos deu o privilégio de gerarmos vidas, e isso é só quem já gerou, as mulheres sabem o privilégio, a dádiva que isso é, você saber que você gerou um ser dentro de você, e você ser auxílio na vida de pessoas, né? A mulher tem o papel de ser mais detalhista, de ser mais cuidadosa, mais zelosa. Então, é um privilégio muito grande que Cristo nos deu como mulheres. Então, eu acho que o primeiro chamado maior que nós temos é de servir, é de sermos ajudadoras, não só dentro da nossa casa, mas em todos os ambientes que nós tivermos. Então, eu, em especial, eu enxerguei o chamado de Deus na minha vida mais visivelmente foi a partir do momento que eu fui mãe. Porque a partir daquele momento ali eu entendi que Deus ele foi tão dependente do que às vezes a gente determina para a nossa vida quando nós não temos ciência, mas Deus ele foi tão misericordioso que o meu chamado eu acredito que começou dali. Por quê? Porque ali eu entendi qual que era o meu papel de mulher, que era de ser uma ajudadora. Então eu exerço esse papel de ajudadora não só na igreja, não só na sua vida como meu esposo, não só na vida de pessoas, mas como ajudadora na vida dos meus filhos. Por quê? Porque o papel de mãe, né, é um papel tão rico, porque nós temos uma responsabilidade, né, que é de formar caráter, de formar pessoas. Amém. Então você traz um entendimento para todas as mulheres que estão nos ouvindo, que verdadeiramente tem hora que a gente acha que um chamado ele só está relacionado naquilo que a própria palavra fala, aquilo que arde. Mas se você não conseguir ser dentro de casa, não adianta também ser fora. Entendeu? Eu mesmo já tive muita dificuldade de separar essas situações. Então, muito bem explicado da parte do Senhor. Mas eu queria que você também, assim, pudesse trazer para as mulheres também dessa noite, mais bem sucinto, como que uma mulher consegue entender que realmente nós estamos vivendo um tempo que o movimento feminista, eles têm dado uma voz para as mulheres além dos homens, e não porque a mulher não tem voz, é porque isso também chegou dentro da igreja de Cristo. Como as mulheres elas estão querendo tomar um posicionamento de chamado, até mesmo no tempo atual agora já foi levantado apóstola, bispa, chamados que talvez, títulos, né, ministeriais, que talvez não tem nem um certo tipo de significação dentro da palavra mesmo, porque não existe a palavra apóstola, bispa, não existe essa palavra em linguagem nenhuma, não estou falando nem na Bíblia. E eu vejo que você também não se sente incomodada das pessoas não te chamar de pastora, porque a gente sabemos que a palavra pastora não aparece na Bíblia como ministério, e você explicou muito bem aqui como mulher, né? E mesmo assim você exerce a função que muitas mulheres de pastores exercem. E o que você tem para falar com as mulheres acerca disso, acerca de reconhecimento talvez do chamado que já exerce na igreja, mas quer ser chamado por um título pelos homens? O que você tem para falar para as mulheres?
Então, eu acho que aquilo que nós exercemos dentro da igreja, dentro da nossa casa, no nosso ciclo de amizade, no nosso ciclo familiar, no nosso trabalho, eu acho que um título ele não vai aumentar ou diminuir aquilo que nós já exercemos como mulheres. Então, não é eu tendo um título de pastora ou eu não tendo que vai diminuir ou aumentar aquilo que eu já exerço. Então, se eu estou no papel de ajudadora do meu esposo na congregação a qual nós estamos ali servindo, eu não tenho a necessidade de ter um título pastoral para que essa função ela seja mais reconhecida ou menos reconhecida. Forte. Por quê? Porque lá dentro eu já exerço essa função. Então eu já tenho um papel ali de estar auxiliando, de estar ajudando, de estar sendo suporte em algumas áreas. Então, se eu recebesse este título, mudaria alguma coisa daquilo que eu já faço? Verdade. Inclusive Moisés, né? Ele foi o libertador, foi um homem mais manso da terra, foi um homem muito reconhecido. A Bíblia fala que quando Deus falava com ele face a face, ele chamava ele de servo. Imagina que se Deus falasse com face a face, como fala com Moisés, ou fala com algumas mulheres, então tem que falar assim, aí está o meu privilegiado. Isso é interessante, mulheres, que a nossa irmã Stephanie está falando, porque eu já fui muito criticado por isso. Já falaram comigo que eu não queria dar autoridade para Stephanie. Mas como que eu dou uma autoridade que está fora da palavra? E outra coisa, a autoridade dela não vem de mim, a autoridade dela vem do Espírito Santo. E eu tenho certeza absoluta, mesmo sem o título de pastora, ela faz muito mais do que muito pastor, porque ela tem uma funcionalidade na igreja, ela cuida das meninas, ela cuida do louvor, ela segura cultos, ela aconselha. E olha só para você ver, ela não sente desconfortável em ser chamada de pastora, porque naquele dia, quando Cristo chamar nós para a borda do cordeiro, chamar nós para o juízo, ele não vai falar, vem cá meu pastor, ele vai falar, vem cá o meu servo e a minha serva. E aqui eu deixo um alento para você, minha esposa, e para as mulheres. Um dos maiores títulos que nós temos na Bíblia, irmão, é ser chamado, ter o chamado de servo e de irmão. Amém? Então, vamos lá para a segunda pergunta, muito bem explicado, no nome de Jesus. Segunda pergunta, e vai uma bomba aí no seu peito, para você responder também no nome de Jesus. Como você faz para dividir a sua vida com a igreja na vida social? Qual é os maiores desafios? Porque hoje em dia, você já trabalhou em vários lugares, e você citou para mim uma vez que até mesmo a dificuldade que algumas mulheres têm, você trabalhou em alguns lugares que, tipo assim, as mulheres falavam com você que era cristã, mas não tinha comportamento cristão. As mulheres falavam com você que fazia a obra na igreja, mas a obra de Deus não é feita na vida delas. E isso não é nenhum julgamento, mas talvez um desafio, como a mulher concilia ser uma serva de Deus, não só na igreja, mas fora da igreja, na sua vida social. Aí eu queria que você, no nome do Senhor Jesus, explicasse aos ouvintes, até mesmo com algum testemunho pequeno que já aconteceu na sua vida. A gente conciliar essa questão de trabalho com servir a Deus, com maternidade, esposa e os demais cargos que ocupamos, não é uma tarefa muito fácil. É algo que passamos sim, né, por declínios espirituais, passamos sim por momentos que pensamos em sair correndo e deixar tudo. Por quê? Porque é uma pessoa para se dividir em várias partes. Então é como se uma pessoa estivesse no centro, mas ao redor dela tem uma corrente que puxa o âmbito espiritual, familiar, ministerial, social, profissional. Então não é uma tarefa muito fácil. E as pessoas talvez muitas vezes romantizam isso, mas a maternidade não é fácil. Dividir o nosso tempo entre a vida profissional, com filho, com marido, com trabalho. Então tudo isso é algo que é cansativo. Não posso falar que é algo que é fácil de lidar.
E nos dias atuais, dado ao cenário que vivemos, que as pessoas, elas talvez pensam que servir a Deus é do jeito que talvez a gente quer servir. Mas para servir a Deus só tem um jeito, que é embasado na palavra dele. Então, no cenário de trabalho, um teste muito positivo para a nossa vida, para nos testar se verdadeiramente somos mulheres de Deus, ou se em todo tempo, se somos mulheres de Deus, ou se nos disfarçamos de mulheres de Deus somente quando a gente está dentro de uma igreja. Isso é muito forte, hein? Então, dentro do nosso setor de trabalho, muitas vezes é ali, porque ser cristão na igreja, isso é até clichê, mas é algo que a gente... É um clichê, mas que é a realidade. Ser cristão dentro da igreja é de boa, tranquilo. O ambiente é propício para isso, né? O ambiente ele é totalmente favorável para isso. O difícil é nós mantermos a nossa postura de servos de Deus fora do ambiente que está propício para sermos servos de Deus. Então, o ambiente de trabalho, faculdade, são ambientes que nos mostram verdadeiramente se somos servos de Deus, se somos mulheres de Deus. E eu vivi uma experiência, em certo lugar que eu trabalhei, que eu, por ter pessoas que eram da minha idade, mas tinham uma outra vida, pessoas que na época eram da minha idade, mas que estavam vivendo outras coisas, e eu olhei para mim, naquela idade, 23 anos, com já um filho, com um marido e com uma responsabilidade ministerial, e eu olhei as pessoas da minha idade fazendo faculdade, e quando a gente sentava para conversar, eles estavam falando de planos de faculdade, de viagem, e eu só podia falar de menino, de marido e de ministério. Eu não tinha mais o que falar. Fechou o assunto ali. E ali eu comecei a me sentir deslocada. Eu comecei a pensar assim, será que eu tomei uma boa decisão de ter casado jovem, de ter constituído família? E talvez nunca passou pela minha cabeça de abandonar a fé. Por mais que passamos por momentos de frieza espiritual, que é normal, nós não somos super crentes, não somos super mulheres diante do Senhor, né? Nunca podemos esquecer que somos limitados, dependentes da graça dele. Então, mas eu pensei, passou pela minha cabeça, será que eu fiz uma boa escolha? Porque agora eu poderia estar igual tá todo mundo aqui, ó, falando sobre faculdade, projetando carteira de habilitação, projetando coisas além, e eu só tenho que falar coisa de menino, e aqui ninguém vive essa realidade. Isso começou a gerar uma certa insatisfação no meu coração. Por quê? Porque eu comecei a entrar no campo da comparação. Eu comecei a comparar a minha vida com a vida de outras pessoas. E isso começou, pelas comparações, começou a gerar insatisfação em mim. E eu comecei a olhar para a minha vida e não achar ela tão atraente mais. Eu comecei a olhar para tudo que eu tinha naquele exato momento, para aquilo que eu vivia naquele momento, e aquilo ali para mim começou a ser chato. Aquilo ali para mim começou a ser... não era legal. Por quê? Porque eu comparei a minha vida e eu quis estar numa posição que não era a que Deus tinha me colocado. Porque a vida deles era a vida deles e a minha vida era a minha vida. E aquilo começou a gerar uma insatisfação no meu coração, a ponto que eu comecei a querer abrir mão de tudo aquilo que Deus tinha feito na minha vida. Principalmente, porque tudo que nós temos é constituição do Senhor. A família é constituição do Senhor. E Deus, ele tinha, além da família, ele tinha me dado um ministério com ele. Então, pelas comparações, começou a gerar isso, produzir, isso em mim. E detalhe, você estava na igreja e no trabalho, fazendo a obra de Deus, e com esse desafio, esse conflito entre você. E qual o sentido que você dá para você? Como é que você saiu disso aí? E assim, eu nunca, não considero que eu dei um mau testemunho nesse local onde que eu trabalhei.
Porque as pessoas, elas olhavam para mim e falavam, às vezes ia fazer algum tipo de brincadeira e falavam, não faça isso não, perto da Esther não, porque ela é crente. Mas, sem eles saberem, isso começou a produzir em mim, sem ninguém saber. Isso é uma guerra que eu vivi. E dado a isso, eu comecei a orar e pedir a Deus para que tirasse isso de dentro de mim. Comecei a clamar porque, verdadeiramente, quando passamos por momentos que parece que estamos a ponto de voltar para trás, né, de regressar de onde Deus nos tirou, nós só temos que clamar pela misericórdia de Deus. Clamar, clamar, clamar. Por quê? Porque quando nós clamamos ao Senhor, nós estamos reconhecendo para Ele que nós precisamos que Ele nos socorra naquele exato momento. Amém. Então, eu comecei a pedir a Deus para que Deus me fizesse enxergar que o privilégio que Ele tinha me dado, de constituir uma família, de ter um ministério. E foi então que Deus ele me mostrou de forma clara que eu estava querendo aspirar a outras coisas que eram vãs, que eram passageiras. Mas Deus ele tinha me concedido algo que adiante eu viria que tinha muito mais valor. Não que estudar, fazer uma faculdade, isso não tenha valor. Mas nós precisamos entender que cada um vai ter a sua vivência. A minha vida não é igual à sua não é igual à minha. A vida de ninguém é igual. Então, nós não podemos entrar nesse campo da comparação. Então, dentro dessa pergunta, eu digo que servir a Deus em ambientes que é fora da igreja, mas a igreja somos nós, mas eu digo do templo a qual Deus proporcionou para cada um de nós congregarmos, estarmos ali cultuando ao Senhor, né? Porque o culto é um memorial celebrado ao Senhor. Então, servir a Deus fora do ambiente cultico é algo que põe à prova o nosso caráter de servo de Deus. E nós, como mulheres, nós temos todos os dias que pedir a Deus para a gente sobressair sobre isso. Verdade. É muito interessante, irmãos. Por quê? Porque é uma pergunta que muitas pessoas elas não sabem ser servo fora da igreja. E sabemos que ser servo de Deus, você servo de Deus, não é só sentar num banco, não é só subir no altar. Você é servo de Deus todo o tempo, porque o servo está pronto para servir. E como é que a gente serve? A gente serve em qualquer lugar que a gente está. A gente, estamos percorrendo para o nosso tempo, vai ficar aqui, irmãos, o Instagram da nossa irmã Aline, a loja da nossa irmã Aline, que é uma das patrocinadoras. Lá tem roupas de crente mesmo, roupas chiques. Minha esposa mesmo é uma consumidora da irmã Aline, já foi até modelo dela uma vez. Então, visita lá, aqui do Instagram dela, você vai acompanhar lá. Ela faz assessoria, vai na casa, monta os seus looks, ela dá toda a atenção possível. Então, pode entrar em contato com eles, que eles vão estar servindo vocês lá também, acerca das suas vestes lá. E pode ter certeza, festa, aniversário, aonde vocês for, eles já têm a roupa preparada para vocês. Amém? Vamos lá então, minha esposa, para outra pergunta, que agora vai ir mais para o campo ministerial, dentro da igreja. Como que você faz no tempo atual para liderar mulheres, sendo que o sentimento da mulher é muito disfuncional? A nossa congregação tinha um trabalho na Casa de Recuperação, que é até feminina, que não está ativo por causa de... A casa fechou, né? Mas em breve nós vamos voltar com mais um projeto na Casa de Recuperação Feminina, onde tem dependentes químicos. E você via até lá na Casa da Recuperação Feminina, a coordenadora, a Carla, tendo muito problema. Ela chegou lá e uma estava brigada com a outra. E nos tempos atuais, tem muitas mulheres que lideram, outras mulheres. Então, como é que você faz para liderar essas mulheres, sendo que mulher, eu falar que você é só o sangue? Uma pensa de uma forma, outra pensa de outra. Como é que você faz para trazer uma liderança saudável para as mulheres no tempo atual, dentro da igreja? O papel de lideragem não é fácil. O papel de lideragem não é fácil porque um líder ele tem que entender a todos. Ele tem que entender
as particularidades, os sentimentos, temperamento, o gênio de cada um. Então, mudanças de humor. Então, o líder ele tem que estar preparado para entender a todos. E nós, como mulheres, nós somos mais sentimentais, somos mais emotivas. Então, entender uma mulher não é uma tarefa muito fácil. Eu costumo dizer que eu ouvi um dia um relato e uma mulher disse num culto que ter uma mulher é um artigo de luxo. Não vou falar com a irmã Renata não, vai estar na bênção. É um artigo de luxo. E entender uma mulher não é para qualquer um. Verdade. Por quê? Porque nós temos particularidades que os homens talvez não tenham. Então, para liderar mulheres, primeiro, né, como eu disse, é necessário nós entendermos a cada um vai ter seu sistema, e nós nos colocarmos no lugar de cada um. Por quê? Porque às vezes a gente acha que por nós exercermos o papel de ser a esposa do pastor da igreja, nós estamos um passo à frente das demais mulheres. Ou talvez pode passar pela nossa cabeça que somos melhores que as demais. Mas o papel de liderar mulheres é uma responsabilidade tão grande. Por quê? Porque muitas vezes temos que deixar a nossa emoção para entender a emoção da outra. Nossa, isso é muito forte, hein? Temos que deixar o nosso sentimento para entender o sentimento da outra. É a questão do líder, né? Abrir mão. É necessário, muitas vezes, você talvez deixar a sua dor de lado para você curar a dor de outro. Por quê? Porque nós somos mais sentimento. Mulher não é um ser tão racional, que eu digo nessa questão do coração, né? A gente é mais levado pela parte sentimental. Então, esse papel de liderança é algo que, para a gente exercer ele, não vou falar com louvor, com perfeição, porque a perfeição não está em nós, só em Deus. E nós nunca vamos alcançar uma perfeição. Podemos todos os dias lutar para melhorar, mas a perfeição não está em nós, né? Só pertence a Deus. Somos falhos. Então, o papel de liderar mulheres é algo que todos os dias nós precisamos lidar com as nossas próprias emoções. Por quê? Porque mulher, ela como eu disse, tem as suas particularidades. Então, uma tem uma coisinha aqui, a outra tem uma coisinha ali, uma vai pensar de uma forma, a outra vai pensar de outra. E se a gente não saber nutrir e separar uma da outra, achar que todas têm que ser igual àquela que está liderando, dificilmente vai ter concordância ali. Então, eu não posso querer que se talvez eu enfrentaria uma situação de uma forma, eu não posso querer que a minha irmã que está do meu lado enfrente da mesma forma. Se eu enxergo talvez uma perda de um ângulo, eu não posso querer que a minha outra irmã enxergue a perda do mesmo ângulo que eu. Então você entende que hoje em dia tem muitas líderes ministerial que a Bíblia fala que o apóstolo Paulo vai nos instruir, que ele fala assim, fiz de fraco para conquistar os fracos. Você entende que muitas líderes, elas querem que as mulheres sejam o espelho delas, sendo que o nosso modelo é Cristo, ao ponto de achar que se uma mulher estiver passando por alguma limitação dentro de casa, e sem conversar com essa mulher, ela chega para a mulher e fala assim, você não tem que ficar dessa maneira aí, você tem que, minimizar o sofrimento do outro. Você acha que acontece isso nas lideranças atuais? Porque o que acontece? Muitas vezes nós pensamos que nós temos um conta-gotas de sofrimento das pessoas. E é como nós nunca podemos virar para alguém e banalizar aquilo que a pessoa está vivendo. Porque, como eu disse, eu tenho uma forma de enxergar talvez uma perda, mas talvez a outra vai ter outra forma de enxergar. Eu tenho uma forma de talvez enxergar um desafio, mas talvez a outra vai enxergar de outra forma. Então, eu acho que o papel de uma mulher que exerce um cargo de liderança
não só dentro de uma igreja, né, mas como uma liderança dentro de casa, com os filhos, independente do local que nós estivermos, é ela tentar entender a situação daquela mulher para ela poder conseguir ajudar ela. Ela tentar entender, não, se eu estou vendo que a minha irmã está passando por uma limitação no casamento, eu tentar entender o porquê dessa limitação, o que está acontecendo. Quando eu entendo, primeiro eu procuro entender o problema, fica mais fácil de eu chegar à conclusão. Verdade. Quando a gente está fazendo uma prova de matemática, para mim dar a solução de um problema, primeiro eu preciso ler, primeiro eu preciso estudar, examinar, para mim depois chegar à conclusão, à resolução daquele problema. Então, quando nós temos um cargo de liderança, de liderar mulheres, é necessário a gente, talvez nem sempre, nós como mulheres que estamos liderando algo, né, talvez nem sempre nós vamos conseguir exercer isso com louvor, como eu disse. Mas é necessário todos os dias, porque uma vez eu vi uma frase que dizia, né, que é melhor as lágrimas de não ter vencido do que a vergonha de nem ter lutado. Forte. Então, todos os dias é necessário nós tentarmos alcançarmos essa melhoria no nosso cargo de liderança. Mas não para nós. E não queremos que as pessoas sejam igual a mim. Eu não tenho que querer que as pessoas sejam igual a mim. Eu não posso virar para as mulheres e falar assim, ó, porque eu exerço a liderança pela misericórdia, pela honra e glória do Senhor aqui dentro, eu não posso virar para elas e falar assim, ó, a partir de agora vocês têm que ser igual a mim. Eu não posso virar para elas e falar assim, ó, vocês têm que fazer da forma que eu faço. Eu não posso virar para elas e falar assim que vocês têm que louvar da forma que eu louvo. Vocês têm que pregar da forma que eu prego. Vocês têm que usar o estilo de roupa que eu uso. Vocês têm que se portar da forma que eu me porto. Não, eu não posso virar para elas e falar assim. Porque, como eu disse, cada um tem a sua particularidade. E aquilo que talvez é demais para mim, é de menos para outra. Aquilo que é menos para mim, é muito para outra. Então, eu acho que o principal para mim exercer uma liderança saudável é eu entender que eu preciso entender e me colocar no lugar de cada uma das mulheres. Amém. Baseadamente o que Cris falou, né? Aquele que quiser me servir, sirva a todos. Eu acho que hoje em dia muitas lideranças elas estão doentes porque as pessoas, principalmente, não falar nem só mulheres, homens também, eles querem ser líder para que as pessoas sirvam a eles, não líder para que as pessoas sirvam Jesus e você esteja pronto para servir eles. Então, muito bem explicado, que é se colocar no lugar da outra, né? Não achar que é superior, né? Mas vamos lá, a gente está com o nosso tempo um pouco avançado. Tem mais uma outra pergunta aqui, que é: como que você faz, porque em Timóteo, no capítulo 3, no verso 1, está escrito assim: e esta é uma palavra fiel, se alguém deseja exercer assim o cuidado, excelente obra deseja. Não é verdade? Então, vamos lá. Como que você faz para separar, até mesmo dentro da igreja, a amiga da líder, a líder da mulher, a mulher da pregadora? Como é que você faz? Porque eles falam que a mulher faz tudo ao mesmo tempo, né? A gente que somos homens não consegue fazer isso. Mas vamos dar um exemplo. Talvez você vai subir para pregar uma palavra de Deus, e você é muito rígida nas escrituras de Deus, para quem acompanha seu ministério, e talvez Deus te coloca numa condição de falar uma coisa ali de uma pessoa que você sabe algum problema. Como é que você faz para separar isso? Outra coisa, você talvez tenha alguma pessoa lá, você lidera as pessoas e pode acontecer um ciúme entre as mulheres. Tipo assim, a Stephanie é mais próxima de mim, igual... tem parentes nossos que congregam dentro da igreja, tem amiga sua, tem... Como é que você faz para separar esses papéis todos dentro da igreja? Como você se colocar como a líder, como a amiga que vai comer um lanche, como a pregadora que tem que falar o que tem que ser falado, como talvez a cuidadora que importante que a pessoa sente, você vai estar aplicando ali. Como é que você faz tudo isso? Difícil. Separar os papéis, os personagens
Não é fácil, tem que ter um jogo de cintura. Não é uma tarefa que eu posso dizer que a gente executa ela sempre. Nós tentamos, mas nem sempre conseguimos. Porque quando a gente congrega com pessoas que também são nossos amigos, isso tem um pouco de dificuldade para nós separarmos. Eu sempre falo que dentro da igreja, né, dentro da congregação, nós não somos amigos. Dentro da congregação somos servos de Deus. Amigos somos lá fora, né? Porque a própria palavra fala que há amigos que são mais chegados que irmãos. Glória a Deus. Então, dentro do templo, dentro do local qual nós congregamos, nós não somos amigos. Por quê? Porque muitas vezes o amigo, ele pondera para falar coisas, muitas vezes o amigo, ele pensa no que ele vai falar para ele não chatear o outro, mas o servo de Deus não. Desde quando ele está embasado na palavra de Deus, ele tem toda a convicção do que ele vai estar falando. Quando ele está embasado na palavra de Deus, ele pode sim afirmar, porque a palavra de Deus, ela é o nosso manual de vida. Então, se a gente está afirmando dentro dela, a própria palavra fala que esta palavra é digna de toda aceitação. Forte. Então, para a gente separar, como eu disse, é algo que não é fácil. Porque muitas vezes nós deixamos o lado amizade interferir no lado de servos dentro da igreja. Muitas vezes o lado emocional, o lado sentimental, com o parente, com o familiar, colocamos ele às vezes na frente do servo de Deus, do título de servo de Deus, que é o maior título que nós podemos ter. Então, é difícil nós fazermos essa separação. Mas, dada essa pergunta que você fez, o que eu mais tento prezar como eu sempre digo nas oportunidades que Deus me dá de ministrar a palavra, que o meu compromisso sempre vai ser com a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, muitas vezes, quando a gente vai pregar uma palavra, se a gente sabe de algo que aconteceu na vida da pessoa, ou se a pessoa chegou e nos confiou algo, ou se foi alguma situação que aconteceu dentro da igreja, talvez Deus te deu aquela palavra ali, porque às vezes as pessoas esquecem que antes, quem ministra a palavra, antes da palavra falar com as pessoas, primeiro ela falou com a gente. Se é uma palavra de exortação, se ela vai exortar a igreja, eu acredito que primeiro ela exorta o próprio pregador. Então, às vezes as pessoas têm essa questão, mas está jogando uma indireta para mim, mas está falando isso é para mim, está querendo me atingir usando a palavra de Deus. E eu sempre tento prezar isso, que independente se é o meu amigo, se quem seja que ocupa o espaço que eu ocupo na minha vida, esse espaço nunca pode estar acima do espaço de Deus. Verdade. E esse espaço ele nunca pode estar acima da palavra de Deus. Então, eu deixo esse alento, que o nosso compromisso, muitas vezes, às vezes nós tememos de falar algo por preocupação se a pessoa vai ficar chateada, tememos, não para falar algo de nós, mas tememos falar algo que está embasado na palavra, porque temos medo de como a pessoa vai receber aquilo. Mas a palavra de Deus, ela é inerrante e ela é eficaz. Então, de nada adianta eu querer prezar de não falar com o meu amigo, ou com o meu parente, ou com o meu marido, ou com o meu filho, para não chatear ele. Mas espera aí, será que é melhor eu estar de bem com o meu amigo, mas estar de mal com a palavra? Com aquilo que o Senhor determinou que eu tenho que dizer? Então, eu acho que o nosso compromisso, eu afirmo com toda certeza, o nosso compromisso, nós mulheres e os homens de Deus também, tem que ser sempre com a palavra de Deus. Amamos os nossos amigos, amamos a nossa família, mas nunca isso pode estar acima do Senhor. Verdade. Eu costumo dizer também uma frase que é muito interessante, que tem momentos da vida que é melhor você perder um amigo no mundo para ganhar na eternidade. Porque tem pessoas que ela não vai entender o que você vai falar com ela, mas só que o Espírito de Deus vai produzir na vida dela um entendimento e lá na frente ela vai entender. Essa pessoa queria me permanecer salvo na presença de Deus. E eu falo que antigamente eu já tive muita dificuldade de ser exortada, de
as pessoas chegarem e pontuar para mim no que eu estava errando. E se eu errasse em algo, quando chegavam para me falar, eu levava o pessoal e eu ficava com raiva e queria virar a cara para a pessoa. Só que hoje em dia, eu digo que as palavras que, quando eu vou na igreja, quando é palavras de exortação, são os cultos que eu saio tão grata ao Senhor, porque eu entendo que, como em Provérbios diz, em Jó diz, o Senhor, se Ele nos corrige, é porque Ele nos ama, porque nós que temos filho, nós corrigimos nossos filhos em todo tempo quando eles erram, porque nós não queremos perder eles. Então assim é Deus conosco. Deus, Ele prefere nos ferir do que nos perder. Então, quando nós somos exortados, tem um pastor que ele disse que quando alguém chegar para você e pontuar algum erro que você cometeu, não briga não, fala com ele, muito obrigado, meu irmão. Aí ele vai olhar e vai falar assim, mas obrigado porque eu tô falando do seu erro. Não, muito obrigado, porque você tá falando só um, mas eu tenho mais que isso. É verdade. Então, quando nós somos exortados dentro da palavra de Deus, não tem nada melhor, porque ela nos exorta, mas ela também nos cura, né? Como está escrito lá em Jó, que ela também é cura. Então, a partir do momento que nós somos exortados dentro da palavra de Deus, ou que alguém chega para falar conosco, não, isso que você está fazendo não está legal como servo de Deus, não, revise isso daí. É porque a pessoa, ela não é um bajulador, mas ela é uma pessoa que verdadeiramente está preocupada com a sua alma, como Cristo, por Ele nos corrigir dentro da palavra dele. Verdade. Muito bem explicado. Vai a última pergunta, que nosso tempo está explodindo, né? Por mim eu ficava a noite toda, mas como eu sou casado com ela tem muito tempo a conversar. Mas vamos lá, no nome de Jesus. Em Provérbios, no capítulo 14, no verso 1, que é um dos textos muito conhecidos, que fala o quê? A mulher sábia edifica a sua casa, e a tola a destrói. Vai a última pergunta para entendimento das mulheres. O que é para você uma mulher submissa e edificadora? Primeiro, né, eu acho que no meu entendimento, né, a submissão é a mulher ela entender que não é que o homem ele está acima dela. E não é ela entender que ela é até meio... Como que eu posso dizer? Meio estranho isso que eu vou dizer, né? Mas a submissão, acredito que é a mulher entender que o homem não está acima dela, que ela não está abaixo do homem. Mas que eles também não estão nivelados. Muito Por interessante. quê? Porque cada um, dentro da palavra de Deus, para quem quer seguir ela, né? Porque tem aqueles que querem seguir pelas suas opiniões, o que acha. Então, isso não é para essas pessoas, né? Aqui a gente está falando para pessoas que querem seguir a palavra de Deus. Nós seguimos a palavra de Deus? Talvez não, mas nós temos que tentar todos os dias. Então, a submissão é nós entendermos que o homem não está acima, nós não estamos abaixo, mas nós também não estamos nivelados. Porque para cada um Deus deu uma função. Verdade. Para o marido, Deus deu a função de ser o provedor da casa e ele está ali como cabeça. E nós, como mulher, nós somos ali como edificadoras, como apaziguadoras, para encher as câmaras. Então, a partir do momento que nós entendemos isso, nós não vamos olhar para o nosso marido e vamos falar assim, ó, mas esse homem está achando que eu sou capacho dele. Não. Nós vamos olhar e falar assim, não, ele está exercendo o papel dele que Deus definiu, eu vou exercer o meu, cada um no seu quadrado, e assim a gente não teria problemas. Se cada um soubesse entender, à luz da palavra, qual que foi a incumbência que Deus deu para cada um, tanto o homem contra a mulher, como a mulher, talvez as mulheres teriam mais facilidade de entender o que é a submissão. Né? Como eu disse, nós não estamos nivelados que cada um exerce seu papel. Né? E, hoje em dia, as mulheres têm essa dificuldade de, talvez, respeitar uma submissão. Porque... Que é estar sob a missão de alguém. Sim. Por quê? Porque elas acham que ser submissa é nós sermos extrato do homem pisar. Mas não é sobre isso. É você entender que se você casou, se eu como mulher casei, não é mais só as minhas vontades que contam. Mas eu preciso entender que a partir do momento que eu decidi ter um companheiro,
à luz da palavra de Deus, não é simplesmente eu tomar uma decisão da minha cabeça e achar que não, é eu que mando o meu corpo e minhas regras, não. Isso é um linguajar demoníaco que o diabo está implantando na cabeça de muitas mulheres. Porque quem é serva de Deus mesmo, não é ela que governa ela, não. Ela vive conforme o que a palavra diz e conforme o que Deus determinou para ela. Então, a submissão eu vejo dessa forma. É nós entendermos verdadeiramente qual que é o nosso papel que Deus designou dentro da palavra. Se a gente entender isso, já é todo caminho andado. A gente vai conseguir executar a submissão com louvor. Agora a questão, qual que é a segunda pergunta? Com a mulher, é uma pergunta em conjunto, né? O que você acha da mulher, o que você tem para falar da mulher ser submissa e edificadora? Que tem mulheres que ela não edifica a vida do homem, entendeu? Ela só destrói a vida do homem, até mesmo dentro da igreja. Tem homens que teve gabinete comigo, a mulher já teve gabinete com você, que a mulher ela chega só para detonar o homem, só para deixar o homem mais destruído do que talvez a situação que é proposta. Sobre isso, eu tenho até propriedade, né, mulheres, para falar disso, porque algumas fases da minha vida, né, alguns anos atrás, eu vivenciei o que era ser uma mulher que não era edificadora. Porque as pessoas, elas olhavam pra gente e elas não queriam nem estar com a gente. Por quê? Porque quando nós tínhamos algum problema na nossa casa, eu não sabia a gente deixar o nosso problema lá e resolver lá. Eu pegava o problema, enfiava debaixo da bolsa, debaixo do braço e levava ele para todos os lados. E todas as pessoas sabiam que a gente estava com problema. Porque pela falta de sabedoria, de entender que os nossos problemas, não é que nós temos que viver de aparências. Mas nós entendemos que os nossos problemas não tem necessidade do nosso irmão estar do nosso lado saber, da igreja inteira saber, da rua do nosso bairro todo saber. Não, os nossos problemas a gente entende que quem pode nos ajudar a solucionar eles é só Deus. É com a sabedoria e a direção que Ele nos dá. Então, eu entendo hoje em dia que ser uma mulher que edifica é nós entendermos as necessidades da nossa casa. É nós entendermos as necessidades dos nossos filhos, do nosso esposo. E verdadeiramente, quando a gente exerce um papel de edificar, nós entendemos que muitas vezes para a gente edificar, é necessário a gente deixar a nossa emoção de lado. As nossas birras, porque a gente é cri-cri muitas vezes, né? A gente deixar as nossas birras, deixar a nossa vaidade, deixar o orgulho, que é algo que é totalmente abominável aos olhos do Senhor, né? Nós deixarmos tudo isso para a gente entender que a gente está ali para edificar, para mantermos, porque o marido ele tem o papel de ser o cabeça, de ser o provedor da casa, mas nós estamos ali para deixar tudo solidificado. Por quê? Porque quando nós exercemos esse papel, se torna tudo mais fácil. Então, se a mulher que está dentro da casa, ela é uma mulher que ela edifica, ela é uma mulher que ela tem a sabedoria que Salomão nos disse, verdadeiramente, ainda que tudo esteja revolto, ainda que o marido passe por um caos, ela se torna a calmaria dele. Ainda que os filhos estejam enfrentando adversidades, ela se torna a calmaria dos filhos. E não, nós estamos num papel de apaziguadora e não num papel de criar mais situações de problema. Então, hoje em dia é necessário nós entendermos que a gente está para somar, não para diminuir. Então, esse é o papel da mulher, na minha concepção. Verdade. E muitas servas de Deus, para a gente finalizar também, fazer as considerações finais, muita serva de Deus procura eu, tanto ela, que tipo assim, mas meu marido não faz o papel dele, não é crente, não quer servir a Deus, e como é que eu faço? E nós já resolvemos muitos gabinetes assim, da mulher, ela em vez dela pôr em posição para orar para o marido e saber que ela tem que ter posição de serva na sua casa, ela não tem posição de serva e o marido nunca vai para a igreja mesmo. Eu não estou defendendo homens não, eu estou falando a questão que acontece. Mulheres que ela quer fazer as coisas de Deus, mas não quer fazer o culto na casa dela, não quer ser uma mulher sábia na casa dela. E vou ser sincero com você, você mulher de Deus, aprenda que quem cuida da sua casa é Deus.
E se seu marido não está fazendo o papel dele, lógico, vai produzir consequências sobre isso. Porque ele é o sacerdote, ele é o provedor, ele é o cuidador também da proteção daquele jardim, daquela casa. Só que você está ali também, como a nossa irmã Stephanie falou, para trazer a solidez para o lar. Porque quem edifica é quem dá um suporte para sustentar aquela casa. Amém? Eu agradeço por essa entrevista, é uma honra te entrevistar, insisti muito ainda, porque ela ficava meio assim, por causa das câmeras, mas nós temos 3 perguntas finais, tá bom? E eu acredito, a nossa irmã Stephanie, juntamente com o pastor Jonathan, que eu mando um abraço, será âncoras aqui, vamos estar entrevistando mulheres, tá? Para edificação, tem muitas mulheres hoje em dia que ela tem uma facilidade de conversar com mulheres, mas talvez tem dificuldade de expressar o que sente. Então você pode até deixar na caixinha de perguntas lá, e nós vamos estar respondendo também. Talvez você quer ter um gabinete e tal, a nossa irmã Stephanie também, ela está ali para passar toda a sua experiência. E um dia nós vamos também fazer um podcast para a gente falar acerca de como a gente se conheceu, que 2 pessoas totalmente diferentes, mas Deus uniu no seu propósito. Esse ano não, daqui a menos de um mês vamos fazer 10 anos de casamento, pela graça de Deus. Não pensou que não ia demorar nenhum ano, mas já foi 10, pela graça de Deus. E Deus nos presenteou com 2 filhos lindos, com uma casa, nos presenteou com várias coisas. E o que permaneceu a gente de pé, irmãos, vou ser sincero com você, é a presença de Deus. Porque eu amo ela me ama, nós lutamos para estar junto um com o outro todos os dias, mas é muito desafiador a nossa vida, porque nós temos que ser marido, mulher, temos que ser pai, mãe, servos de Deus, cuidadores, estar na igreja, às obras sociais. Então, eu costumo dizer que a Stephanie é bem doida de estar do meu lado mesmo, porque pegar na minha mão por tanto de loucura que eu faço para a obra de Deus, tem que ser sólida no nome do Senhor Jesus. Amém? Mas vamos lá. Tenho 3 perguntas para te fazer, para a gente finalizar esse podcast, que eu acredito que foi edificador para todos. A primeira, responda para mim, por gentileza. Qual o conselho que você dá para uma mulher que está começando a caminhada hoje? E melhor, sozinha. Que não, talvez um marido não vai, ou talvez não tenha um namorado. Qual conselho você dá para uma mulher hoje, para que ela comece a caminhada no rumo certo da presença de Deus? Vocês estão te ouvindo. Que ela entenda qual é o foco dela. Amém? Se o foco dela, ela aceitou a Cristo determinada a estar com Cristo, independente do que acontecer, independente do que vier, independente de pessoas virem ou irem, ela vai entender que o foco dela sempre vai ser Cristo. Como a palavra do Senhor nos diz, né? Que permaneça olhando para o alvo, que é Cristo. Amém. Então, quando o alvo, se a pessoa ela determinou que o alvo dela é Cristo, não é que vai ser fácil, porque a caminhada com Cristo não é fácil, né? Nós renunciamos todos os dias, porque nós sabemos que o que Ele nos prometeu, como a palavra dele diz, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Ele tem preparado para aqueles que Ele ama. Então, se a mulher, talvez o marido não quer, o companheiro não quer caminhar junto, ou até mesmo mulheres solteiras, né, que decidiram entregar suas vidas para Deus, como não tem outro caminho para seguir, a não ser Ele, né, o resto é beco sem saída. Então, ela entender que ela precisa ter um foco, e o foco dela tem que ser sempre Cristo, haja o que houver, o foco tem que ser Cristo. E esperar, né? Porque, assim, só orientando essa pergunta, mulheres solteiras, que um dia a gente pode também abordar isso, como que ela faz para esperar um varão mesmo, porque tem mulheres que você já viu gabinetes com isso, você conhece algumas irmãs da igreja que estão esperando a promessa de Deus, né? Algumas já alcançaram, outras não, mas saber até mesmo, porque você falou de foco, e tem hora que a pessoa está na igreja no foco, vê um rapaz lá na igreja lá que não sabe nem o foco dele, nem o compromisso dele. Isso acontece, viu, gente, notoriamente, e se entrega no relacionamento e esquece de Deus. E como é que você olha para uma mulher que na caminhada que realmente ela identificou alguém ali que pode ser uma pessoa para viver um propósito com ela? Eu disse para uma pessoa uma vez que para que ela não queresse nada que afastasse ela de Deus. Forte. Então,
Se quer saber se aquilo é de Deus para sua vida ou não, é só você ver se aquilo vai te somar como servo de Deus, vai te aproximar de Deus, ou vai te diminuir como servo de Deus e ainda vai te afastar de Deus. Verdade. Segunda pergunta, muito inteligente isso aí, viu? Passa a régua. Segunda pergunta, quem é Jesus na sua vida? Tudo. Você está copiando minha resposta. Nós temos a mesma visão sobre isso. Jesus, ele é tudo na nossa vida. Porque quando nós olhamos para o sacrifício dele, nós vemos todos os dias que nós não merecemos. Nós somos seres humanos miseráveis. A gente é ingrato. Se somos ingratos com as pessoas que a gente está vendo, oxalá nós não vamos ser com Deus, que a gente não vê fisicamente, porque nós sentimos Ele, mas ninguém nunca viu a presença de Deus, a personificação, a face dele. Então, mesmo ele sabendo, porque Jesus, Deus, ele sabia quem nós éramos, mas tudo se tratou do amor, tudo se tratou da graça, que a gente, como crentes, somos careca de saber o que é, né? Que é o favor imerecido. Nós não merecíamos nada, mas olha o tamanho do amor dele, o tamanho que o amor dele a grandeza que foi esse amor. Então, Cristo, ele sempre tem que ser tudo. E uma vez eu vi uma pessoa fazendo uma oração, que eu peguei essa oração para mim. E ela disse, naquele momento ali, eu senti tanta sinceridade no que ela disse. E esse homem virou e falou que ele fala nas orações dele, que se um dia fosse para ele voltar para trás, viver sem Deus, sem Jesus, né, que Deus matasse ele. E hoje em dia eu peguei essa oração para mim. E eu sempre falo que às vezes nós tememos muito homem. Às vezes preocupamos de fazer coisas e pensamos, não, mas nosso irmão está nos vendo, não, mas fulano de tal está nos vendo. Mas o principal que nós temos que temer é que Deus está nos vendo. Forte. Porque a gente pode esconder tudo de todos, mas nós não escondemos os olhos do Senhor, que está como chama de fogo sobre a terra. Amém. Então, Jesus, ele sempre tem que ser o tudo da nossa vida. Porque amigos podem ir embora, maridos, esposa, filhos, todos um dia pode virar e falar assim, não quero mais estar contigo. Mas tem uma canção que diz, tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Glória a Deus. Então, por isso que ele tem que ser o nosso tudo sempre. Amém. Vai a terceira pergunta. Você sabe que se Jesus nos voltar até lá, um dia nós vamos morrer, né? Todos nós vamos ter que deixar essa vida. Se hoje fosse o seu último dia, qual palavra, olhando para essa câmera, você deixaria para os cristãos? Se você fosse deixar uma última palavra, falar assim, não, fala a última coisa para os cristãos ouvir, o que você deixaria? Arrependimento. Eu diria para que as pessoas, elas buscassem o arrependimento todos os dias. Porque, de verdade, as pessoas estão muito limitadas a acharem que o problema é só a morte física. Muitas vezes tememos a morte, tememos de morrer. Nós que somos mães, eu falo de uma experiência rapidamente que eu vivi. Eu tinha muito medo de morrer, porque eu falava assim, se eu morrer, o que vai ser dos meus filhos? Vou deixar eles pequenos? Como que vai ser se eu morrer? E um dia, Deus, ele falou isso ao meu coração, que será que eu achava que eu era mais na vida dos meus filhos do que ele mesmo? Do que o próprio Deus? Porque eu estava achando que os meus filhos eram dependentes do meu cuidado, mas não. Eu sou só um auxílio. Eu sou só um instrumento de Deus na vida deles. Mas o cuidado maior que eles têm é o cuidado de Deus. Então, se hoje fosse o meu último dia, que o meu maior temor é partir dessa vida sem ter Deus, sem estar com Cristo, esse é o meu maior medo. É partir sem ter Jesus comigo. Independente do que acontecer, meu maior temor é esse. É eu descer uma sepultura sem estar com Cristo. Então, se hoje fosse o meu último dia, eu diria para as pessoas, se arrependam, porque Cristo, ele é real. Porque Deus, ele é real.
E porque o que nos espera está além daqui. Que a nossa matéria, ela vai voltar para onde que ela tem que voltar, que é o pó, de onde fomos formados. Mas, depois daqui ainda tem a segunda etapa. E para finalizar, eu sempre digo que às vezes a gente fala assim, ó, é uma nova história Deus tem para mim, uma nova história Deus tem para mim, a gente sempre canta isso. Uma nova história nós vamos ver a partir do momento que nós estivermos com o Senhor em glória. Ali sim, nós vamos verdadeiramente começar a nossa vida, porque vai ser a vida eterna que Ele preparou para nós. Amém. Que Deus abençoe por essa entrevista. Amém. Amém. Finalizo aqui mais um podcast. Estamos para fazer novas coisas na grade, viu, irmãos? Lançar vídeos pequenos. O pastor Jonathan já tem lançado alguns vídeos. Segue lá no canal que vai estar aqui, tá bom? Dá o joinha, se inscreve no canal, porque aí o YouTube vai ver que é relevante o conteúdo e pode alcançar mais pessoas. A somatória da Bíblia fala que mais vale uma alma ganha do que o mundo inteiro perdido. E hoje em dia, talvez um testemunho que a minha esposa trouxe aqui através de fé, através de um testemunho de vida ministerial, eu creio que está edificando a vida de alguém. Tá bom? E eu queria agradecer a nossa produção, Rafael, nossa irmã Aline, vai estar aqui de novo aqui, tá? No Instagram, o endereço da loja, a qual que eles vão estar auxiliando vocês. Mando um abraço para todos vocês e por aqui a gente continua seguindo a proposta. Primeiro é o Samuel 712 Cash, até aqui nos ajudou o Senhor. Pode falar. Queria só dar uma pincelada que as perguntas que foram feitas a respeito do âmbito do pastoreio feminino, nós não estamos aqui para sermos críticos do ministério de ninguém, né, naquele que exerce o pastoreio feminino, nem para bater de frente, nem para ficar com um embate, né, de talvez as pessoas falarem que nós estamos usando as redes, né, para martelar as pessoas que exercem esse pastoreio, né? Mas como eu disse, nós sempre temos que ficar com a palavra de Deus e ela nos respalda para tudo e ela sempre vai ser digna de toda aceitação. Amém. Lembrando que a gente preza o respeito, tem pastoras que eu conheço, que eu respeito ministerialmente, mas a pergunta que a gente foi feita aqui a respeito do título pastoral, e eu não estou justificando, é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então nós finalizamos aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, com o nosso 1 Samuel 712 Cash. Até aqui nos ajudou o Senhor, e aqui nós vamos seguir na proposta, irmão ajudando irmãos. Como eu falo na igreja, se ame, se valorize, você é muito importante para Jesus e também para esse trabalho, no nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço, a paz do Senhor. Amém? Amém.